Oi, gente, demorei a voltar, tivemos contratempos, mas tudo resolvido. Ficamos uma semana sem vídeos, mas eu vou compensar vocês com bastante vídeos, tá bom? Vamos começar as gravações. Hoje eu tô falando com o pessoal da pedagogia. Por quê? Porque o pessoal da pedagogia, eles ainda estão, né, na faculdade, o pessoal que está fazendo, tá se formando, né? Tem muitas dúvidas acerca de muitas coisas, né? Muita gente não sabe como lidar com determinadas situações. E hoje eu vou falar na educação infantil da manifestação da sexualidade infantil na escola. Por quê? Quando a gente lida com crianças de 4 a 6 anos, a gente lida, justamente a gente começa a pegar a fase fálica da criança, que é uma fase do desenvolvimento psicossexual, do qual a criança vai manifestar curiosidade, conhecimento, ela vai descobrir que a diferença entre o órgão genital masculino e o órgão genital feminino, e é normal ela manifestar determinadas curiosidades. Então, como é que a gente faz isso na sala de aula? Quando uma criança, uma menina, um menino começa a explorar o próprio órgão genital dentro da sala, ou começa a exibir o órgão genital no banheiro, ou começam a colocar brinquedinhos nos órgãos genitais ou esfregar o órgão genital na mesa, né? Então, a princípio, se é uma coisa muito sutil, a gente vai chamar a criança para fazer outra coisa, para pintar um desenho, a gente não vai falar naquele assunto. Agora, quando é uma coisa muito contundente, que a criança fica no banheiro mostrando para todo mundo e chamando a atenção de todo mundo, quando entram crianças no banheiro com essa curiosidade, crianças de outra sala que se encontram com a nossa criança que está dentro do banheiro. Então a gente vai ter uma conversa com essas crianças. A gente vai explicar, a gente vai fazer um trabalho que envolva o corpo, né? A gente vai mostrar que a criança tem cabeça, corpo, membros. Então essa minha experiência, né, trouxe essas questões muitas vezes, né? E muitas vezes eu sentei com minhas crianças para conversar sobre isso, que nós estamos crescendo, algumas partes do nosso corpo são sensíveis. Outro dia, numa escola que eu trabalhei, foram umas psicólogas falar sobre a ABUSO, SEXUAL. Falou essa palavra para a criança. Hoje nós vamos falar sobre tal coisa. E daí, poxa, eu tenho uma turma de faixa etária de 4 a 6 anos. As crianças não entenderam bulhufas do que a psicóloga falou. E aí, a psicóloga falou que onde é que são as partes íntimas e que ninguém pode tocar as partes íntimas dela. Depois que as psicólogas foram embora, uns 2, 3 dias depois, ficou um alvoroço de curiosidade. Mas por que ninguém pode tocar? Por que ninguém pode tocar? As crianças estão na fase fálica, elas mesmas tocam muito. Só que a palestra da psicóloga com aquelas crianças trouxe a curiosidade que outra criança também pode tocar. Ela disse que não pode, mas isso trouxe para a consciência da criança que se não pode tocar é porque a outra criança toca, que podia. E aí, como fala que não pode, aí sim que a criança foi e ficou lá querendo saber querendo mostrar as partes íntimas para outra criança, querendo tocar na outra criança. Isso numa das escolas que eu trabalhei algum tempo atrás. Então a gente teve que ter uma conversa com as crianças, diferenciada, própria para a criança, porque a psicóloga ela falou com a criança como se a criança fosse qualquer outra pessoa de qualquer idade. E a gente tem que ter uma conversa mais específica. Uma para não reprimir a criança, né? Não reprimir, não traumatizar. E outra para falar de uma forma adequada que ela compreenda, né? Então eu falei que a criança tem cabeça, tronco, membros, que nós temos um corpo que sente frio, que sente calor, um corpo que tem febre, que adoece. Quando nós somos criança, o nosso corpo é mais sensível. Nós temos uma imunidade onde a gente pega, às vezes, muitas doenças no nosso corpo. Nós estamos em fase de crescimento. Que os meninos e as meninas são
tem o órgão sexual diferente uns dos outros, que isso é normal. E para falar, a gente nunca deve falar que uma criança não pode tocar a outra, ou que sabe, não deixa ninguém tocar nas suas partes íntimas, porque a criança, ela vai fazer justamente, quando você fala não pode, aí a criança vai ter a curiosidade de fazer aquilo justamente porque você falou que não pode. Bom, daí o que eu fiz? Eu falei assim, olha, imagina se fosse eu que estivesse lá no banheiro mostrando as minhas partes íntimas para outra professora e vocês vissem isso. Vocês iam achar que lá era o lugar certo de eu fazer uma coisa dessa? Todo mundo falou não. Mas por que não é certo? Por que não é certo a professora fazer isso? Não, porque você já é grande. Mas quem é criança pode ficar lá no banheiro fazendo isso, no banheiro da escola? Eu estou falando no banheiro da escola. Daí as crianças, não, porque aqui é a escola, aqui não é o lugar de fazer isso. Você pode conhecer a sua parte íntima na sua casa, quando você vai tomar banho, quando você vai fazer xixi, você pode conhecer. Mas não é para você fazer isso na escola. Na escola não é o lugar certo. Se a professora fizesse isso, vocês iam achar normal? Professora fazendo isso? Vocês iam chegar em casa falando, os pais iam ficar muito bravos comigo, porque isso não é o lugar de fazer isso. Aqui não é o lugar certo de fazer isso. Então as crianças compreenderam que que a parte íntima é um lugar reservado. Daí eu falei, olha, e por que ninguém pode mexer? A parte íntima é muito sensível, pode pegar alguma bactéria. E assim, às vezes o pai ou a mãe dá um banho na criança, eles podem lavar, mas não pode ficar mexendo. Não deve ficar mexendo. E se alguém fizer isso, vocês não devem permitir. Isso é seu corpo. Só você pode ter acesso. Então eles entenderam que a parte íntima é algo muito reservado e é para ser trabalhado na intimidade da casa. Mas mesmo assim, não é para qualquer um mexer, nem mesmo o pai e a mãe. Mesmo na hora do banho, pode só lavar, mas não pode ficar mexendo lá. Por quê? Porque é uma parte muito sensível, eu falei. O nosso corpo é muito sensível. Nós temos sensibilidade no corpo inteiro, nos olhos, na boca, no nariz, né? Aonde a gente tem a pele muito fina, a gente tem a parte sensível. Então eu conversei com as crianças e expliquei para elas que, que não devemos permitir que nosso corpo seja mexido por outras pessoas. E também que muitas crianças falam em namorar, eu falo que namorar é coisa de adulto, criança não trabalha. Para namorar tem que ter dinheiro, tem que trabalhar, tem que ser adulto. Às vezes uma criança vai beijar a boca da outra, pode pegar hepatite, pode pegar algum vírus, pode ficar doente. Criança é muito frágil. Então eu sempre vou explicando que eles são muito frágeis, muito sensíveis e que isso tem que ficar reservado para quando for adulto. E que eles podem sim conhecer a parte íntima deles, mas na casa deles, no quarto deles, no banheiro deles, não na escola. Não é para ficar mostrando para todo mundo na escola. E quando eu dei o exemplo, se fosse a professora que fizesse isso, eles compreenderam completamente bem aonde está o problema, que aquilo é íntimo, não é para mostrar. Eles compreenderam. E é sempre bom tratar disso com muita naturalidade e tentar entender o universo da criança. Porque falar determinadas coisas para a criança e dizer que ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, é uma coisa um pouco que fica confuso para elas. Porque se elas forem ao médico e o médico precisar olhar, vai ser difícil elas deixarem o médico olhar. Então, assim, tem que saber conversar com a criança de uma forma que ela entenda que isso é a intimidade dela, mas que tudo tem os seus limites, né? Algumas coisas que podem ser feitas e outras não. Há lugares apropriados para isso. E a gente não precisa falar palavras que não são do cunho infantil. E assim, a curiosidade das crianças, nesse momento que eu conversei isso, foi ficando mais calma. As crianças foram se acalmando e foram continuando suas rotinas normais.
porque a criança ainda não descobriu a parte erótica das coisas. Quando ela descobre, ela fica muito aguçada, ela fica muito insistente nisso. Então é importante a gente não erotizar essas crianças com essa idade e idade nenhuma. É importante a criança compreender que tudo tem o seu tempo certo, a sua fase certa, e ir falando disso com a maior naturalidade possível. Bom, é assim que eu lido. Eu fui falando do corpo inteiro, que o corpo é sensível, que tudo faz parte do corpo, os pés, as mãos, a cabeça, o tronco, membros, as partes íntimas, os olhos, o ouvido, a cabeça, tudo. Fui falando de tudo um pouco, e ela entendendo que a parte íntima é parte do corpo. Então, assim, só que é algo reservado e que não pode ficar sendo exibido na escola. Então a criança compreende sem ser reprimida, compreende sem ser traumatizada, compreende que tudo tem seu limite e a gente tem que ensinar assim. Seja a criança especial ou não, temos que ensinar assim para os nossos pequenos. E é isso, gente. Eu espero poder ter ajudado com essas dicas e essas informações e como é que se lida com isso de uma forma que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês quando vocês forem professores, porque tudo acontece em sala de aula, que hoje eu nem chamo mais de sala de aula, hoje eu não chamo mais uma criança de aluno, eu chamo de criança. Eu não chamo mais sala de aula, é uma sala de referência. Por quê? Para ir afastando ideias iluministas que foram colocadas na educação de um modo geral, ideias fabris, né? Como série, como controle dos corpos e tudo mais. Tudo é possível trabalhar de uma forma bastante natural e boa e que esclareça sem causar traumas e sem causar mais ainda, sem aguçar as crianças, sem instigar as crianças a fazer aquilo que não é para a idade dela. É isso, gente. Eu espero ter ajudado e tudo de bom para vocês.